Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amém! Glória a Deus! Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Que bênção ter você hoje aqui conosco. Que bênção, Ministério de Louvor, que bênção essas canções que nos conduzem até o trono da graça. Que coisa boa estar na igreja. Por isso que Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós estamos hoje num culto muito especial. Nós estamos fechando uma série de mensagens, a mensagem chamada Unlocked, uma mensagem que fala sobre desbloqueio, sobre você ser livre. E essa série foi uma série que foi se construindo no nosso entendimento de maneira que nos trouxe liberdade. Para muitas pessoas, nós podemos dizer a palavra libertação, porque você estava realmente preso em algumas áreas da sua vida e o Senhor veio trazendo liberdade. Teve uma importância muito grande na vida de algumas pessoas, porque ela não quis receber apenas para si, mas em algum momento ela entendeu que precisava chamar alguém para receber isso também. E se você trouxe alguém para receber dessas mensagens, eu quero dizer que Deus tem reservado algo para a tua vida, porque você tornou-se um evangelista, você se tornou realmente, você está cumprindo o ID de Jesus. Quando ele diz ide pregar o evangelho a toda a criatura, não simplesmente quer dizer que você precisa mudar de continente para levar o evangelho, mas quer dizer que você precisa ir no lugar onde tem necessidade e levar uma palavra de esperança. Você torna-se um missionário a partir do momento que você entende de que precisa sair daqui com essa missão de levar o evangelho. E é muito importante que essa série, ela continue acontecendo no seu viver, de que você continue sendo a série, que você continue fazendo ela acontecer por onde você passar. Você torna-se um libertador, você torna-se alguém que sabe como abrir os cadeados, você sabe como libertar a pessoa, porque o que nós tratamos aqui não foi coisas tão profundas quanto algumas que nós tratamos mais em particular em processos de libertação. Mas tratamos aqui sobre alguns assuntos como o medo, a libertação do medo. E essa libertação do medo que as pessoas tinham atrelados a perguntas: e se eu falhar, e se não der certo, e como é que vai ser, e se eu não conseguir? Medo, às vezes até de ser feliz, e nós falamos aqui sobre desbloquear, tirar esse medo, desbloquear a coragem. Falamos sobre correntes de depressão, onde não apenas entendemos processos que nós vivemos, mas entendemos a dor do outro.
Falamos sobre algumas correntes aqui de rejeição também, quando muitos de nós vivíamos para a aprovação dos outros, presos na aprovação de alguém, ou não nos sentindo suficientes. As correntes da culpa, onde nós fomos levados a primeiramente nos dizer para nós mesmos: eu me perdoo, eu me permito receber o perdão de que Deus já estendeu sobre a minha vida. Falamos sobre as correntes da religiosidade, entendendo de que aquilo que Deus tem é de graça, já foi pago na cruz do Calvário, de que nós não temos a necessidade de pagar ainda ao Senhor. Temos um sentimento de débito contínuo, e que Satanás se aproveita disso para tentar nos jogar peso, o peso da religião, e entendendo de que às vezes nós estávamos ainda presos numa religiosidade, talvez até do nosso passado, aonde Deus cobrava tudo e em tudo, aonde era impossível alcançar o céu, sendo de que o céu não é impossível de ser alcançado. Jesus disse: é só passar por mim, eu sou a porta. Não havia um problema, mas a religião causou um problema para que as pessoas não tivessem acesso a Deus, e nós falamos a respeito dessa quebra também, e essa foi a nossa jornada de libertação, essa jornada nos desbloqueando de tantas coisas. E nós não estamos hoje apenas livres, mas nós estamos também desbloqueados para um propósito novo de Deus na nossa vida. Deus não apenas te libertou, mas Ele te capacita nesse tempo para que você cumpra um propósito. E eu tenho um verso da palavra de Deus que eu gostaria de dividir com você. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 8 e verso 36. João 8, 36. Se alguém quiser achar na sua Bíblia, quiser anotar no seu aplicativo, fazer um comentário, né? Alguns aplicativos dão a permissão de que a gente clique sobre o versículo e adicione algum comentário, alguma coisa, pinte de uma cor diferente. Eu gostava de fazer isso na minha leitura durante o ano. Mesmo que eu não estava fazendo uma leitura contínua, eu peguei uma Bíblia nova, e cada verso que eu ia lendo, eu ia pintando de uma cor. E é muito interessante, porque assim que você vai folheando, tanto a Bíblia digital quanto a Bíblia física, você vai identificando por onde você já passou, os teus rastros vão ficando ali, e você vai entendendo onde você já leu. E às vezes você lê um versículo e sente muito desejo de ler o que está em cima, que é ótimo, para você entender o contexto do que você está lendo. E assim você vai se tornando um leitor ávido da palavra de Deus. Teve um desses domingos que nós pregamos sobre a importância da leitura da palavra de Deus. Está nos nossos cultos no YouTube. Se você ainda não acessou o YouTube da igreja, nós transmitimos os cultos, depois os recortes do culto, a palavra ela vai para o YouTube. Então você pode acessar ali. E eu vou fazer um negócio aqui que todo cara que está lá no YouTube faz, né? Que a gente acha chato pra caramba, mas funciona. Quer dizer o quê? Se você ainda não nos segue, siga, curte, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Eu sei, é chato essa parte, a gente pula, né? Mas realmente é essencial, porque faz com que a gente alcance muitas pessoas. Tanto no YouTube, que nós temos um número até tímido de seguidores hoje, nós precisamos realmente alavancar isso, e também no nosso Instagram, é bem importante. Nós estamos quase chegando a 10 mil. Eu não sei não, mas acho que tem um monte de gente aqui que não segue no Instagram ainda. Se você fizer isso, nós chegamos bem pertinho dos 10 mil aí, os 10k de seguidores. E isso também potencializa para que tudo aquilo que a gente promove como igreja, a gente possa alcançar mais e mais pessoas, para que elas possam conhecer também o trabalho que é desenvolvido na The Way Church. Amém? Então conto com vocês, eu vou ver que vai dar uma potencializada hoje à noite. Top, obrigado pela ajuda. João 8,36 diz: se, pois, o Filho, quem é esse Filho com F maiúsculo? Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um versículo simples e poderoso. Por quê? Porque ele é a chave
de toda a libertação, de tudo aquilo que a gente fez até aqui. Se foi o pastor J que vos libertou, então verdadeiramente ainda não estáis livres, porque eu não tenho o poder de fazer isso. Tenho o poder de pregar uma palavra, tenho o poder de estudar o máximo que eu posso para transmitir para você, mas quem faz essa obra na sua vida é Jesus Cristo. E quando o Senhor faz uma obra, Ele faz uma obra por completo. E nós estamos no fechamento hoje dessa série de mensagens, e a verdade é que a verdade de quem nós somos, ela está em Jesus. Quem nós somos está naquele que tem nas mãos a chave que abre todas as fechaduras e os cadeados que antes nos prendiam, que quebra as nossas correntes. Esse ser, esse Deus, esse Cristo, quando Ele faz uma obra na nossa vida, ela é uma obra que ela tem um começo, um meio e um fim. E o fim dela é de que você não precisa de outros, porque Ele em si mesmo, Ele é suficiente para fazer toda a sua obra completa. Jesus, por esse versículo, Ele torna-se o nosso quebrador de correntes. Se o Filho vos libertar, então de verdade você está livre. Se o Filho vos libertar, veja que a única possibilidade que Ele coloca é assim, quem é que está fazendo a libertação? Quem é que quebrou tuas correntes? Quem é que te trouxe uma palavra? Foi o Filho? É Jesus? Nós estamos pregando Jesus. Então, se é Jesus, não tem mais uma possibilidade de talvez eu não ser livre. Não, é uma realidade. Você está livre. Você está livre em Cristo. Porque a única dúvida aqui é: quem fez essa libertação? Em nome de quem você foi livre? Se foi Cristo, então é uma realidade. Jesus não apenas pode, mas Ele já fez. E quando é que Ele fez isso? Nós olhamos para o livro de João mesmo, para os evangelhos. Quando Ele diz na cruz do Calvário: está consumado. E quando Jesus diz está consumado, significa que de uma só vez Ele já comprou a sua libertação, a sua salvação e todas as benesses que nós temos nele. A questão é de que nós precisamos nos apropriar daquilo que é nosso. Veja, um exemplo muito simples. Nós estamos para que no dia 11 de outubro façamos uma grande pastelada aqui na igreja. Isso é fato, nós vamos ter, né? 11 de outubro. Aí alguém diz assim: comprei para você um pastel da pastelada. Vai estar ali atrás com o pessoal que está vendendo, mas o seu está de graça. Já comprei, é só você chegar lá e receber. Diga o meu nome, diga que está pago já em meu nome. Aí você, não, mas não acredito nisso. E você chega e vem no dia da pastelada e você quer pastel e diz assim: mas você pegou o ticket? Não, eu não peguei, mas estava pago lá para você. Ah, mas é que eu fiquei assim com vergonha e eu não fui, eu nem acreditei que alguém tinha pago para mim. E aí você não recebeu. Mas quando você chega lá e diz assim: eu tenho aqui um ticket para receber, porque em nome do pastor J que comprou o ticket, eu estou recebendo esse pastel. É de graça, é seu, e no grande dia da pastelada você vai receber aquilo que você tem ali descrito naquele ticket. Tão fácil de entender, né? Não foi o pastor, mas Jesus lá na cruz do Calvário pagou o teu ingresso para o céu. O Senhor lá na cruz do Calvário comprou o ingresso da tua libertação e de todas as bênçãos que tem. É maior do que o ticket da Disney. Você pode ir em tudo, vivenciar tudo. É muito maior do que qualquer coisa que a gente possa mensurar nessa terra. Mas o que precisa? Você precisa ir. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, eu preciso ir e receber. É quando nós nos apropriamos daquilo que já é nosso. Porque no momento que alguém pagou e disse que é meu, já não é da pessoa que pagou, mas é de quem vai receber. Ou seja, é seu. A vitória já é sua, porque Ele disse que em Cristo nós somos mais do que
vencedores. Por que é mais do que vencedor? Porque o vencedor ainda tem que ir lá lutar para vencer. Você é mais do que vencedor porque ele lutou, venceu por você e só está te dando a vitória. É mais do que vencedor ainda. Então nós precisamos entender, se o Filho vos libertar, e ele já tornou isso uma realidade lá na cruz do Calvário, diz: verdadeiramente vocês serão livres. Não é uma liberdade temporária, ela é permanente, não é parcial, ela é completa, não é condicional mais. Talvez a gente poderia dizer que condicional só no sentido de você ir e tomar posse, de você acreditar, porque no momento em que você acredita ou permanece crendo, ela torna-se incondicional. Não existe mais nada a ser feito para somar na sua salvação do que Jesus já tenha feito por você. E esse processo, eu gosto muito do texto que está lá em Lucas 4, 18 e 19, quando ele fala sobre Jesus. O que ele veio para fazer? Ele veio para proclamar a libertação dos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja, proclamar a libertação aos cativos. Tudo que nós falamos aqui nesses dias que passaram, nas quartas-feiras, nós estávamos falando de pessoas que estavam cativas, presos no medo, presos na dor da culpa, presos na depressão. Mas ele veio para quê? Libertar os cativos. Mensagem simples do Evangelho. Ele veio para quebrar as correntes, ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos. Meu Deus, mas não entrou nenhum cego aqui na igreja. Gente, o que entra de cego na igreja não está no gibi, como dizia minha avó. Está cheio de gente que entra cego. Por que cego? Porque não consegue enxergar a realidade diante de si, não consegue enxergar que o casamento está se destruindo, não consegue enxergar os próprios erros, não consegue enxergar que precisa de Jesus. E muitas pessoas dizem assim: mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu preciso me arrepender de alguma coisa? Isso é cegueira. Mas quando nos aproximamos de Cristo, Ele dá vista aos cegos, Ele devolve a nossa visão. E é interessante porque tem pessoas que saem de um culto dizendo assim: meu Deus, como eu estou errado. E tem gente que não gosta do culto, porque esse é o sentimento que às vezes gera. Porque quando nós chegamos na luz, a luz revela a sujeira. Nós falamos no domingo aqui sobre a dracma perdida, e aquela mulher precisou acender a luz para que ela pudesse achar o que tinha se perdido. Quando nós viemos para Jesus, Ele acende a luz e a gente começa a ver. Ele devolve a vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas pela depressão, quantas pessoas oprimidas pela culpa. Você veio aqui, diante desse altar, e você deixou tuas culpas aqui. Você falou: Senhor meu Deus, eu não quero mais carregar essa culpa. Agora, eu sei que Satanás está, durante todas essas semanas, tentando fazer você pegar de novo essa culpa para você, não está? Não foi visitado por uma coisa que você disse: não, eu deixei diante do altar, mas não te visitou de novo, aquele medo, voltou, não voltou? Acho que de novo eu não vou conseguir sair de casa, de novo acho que vai dar tudo errado, e o medo começou a te visitar de novo. Mas Ele veio para botar liberdade para aqueles que estavam oprimidos. Quando essa opressão vier, levante a voz em oração, porque há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Não aceite mais a opressão. Proclame o ano aceitável do Senhor. Essa palavra tem muitos significados, mas eu quero trazer um significado para o nosso tempo. Esse ano de 2025 é o ano aceitável do Senhor para a nossa vida. É um ano que tudo pode mudar, é um ano que tudo pode ser transformado. Pastor, mas nós já estamos aí em setembro, é o mês 9 já, mas não acabou o ano. Aleluia. Sabe que o melhor tipo de jogo para ganhar é aquele que a gente vira aos 45 do segundo tempo. E eu creio, aleluia, eu creio que nós podemos viver uma grande virada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está desbloqueando nesse tempo, e hoje nesse fechamento dessa série, uma nova identidade para nós. Se nós chegamos como escravos, nós vamos sair daqui igual filhos, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 8:15: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba
Pai, você não tem espírito de escravidão sobre você. Esse é o espírito que Satanás joga sobre as suas vítimas. É sobre, desde o Éden, ele tem jogado um espírito de escravidão. Por isso tem gente que é escravo do vício, escravo da pornografia, escravo da ira, escravo da contenda, escravo da miséria. E às vezes a miséria não está apenas no bolso, mas está na mente. Agora, quando Cristo chega, ele nos trata como filhos, ele nos restaura como o filho, o pai do filho pródigo. Quando este chega em casa, o pai começa a fazer uma transformação nele, para que ele nem lembre mais do estado da onde ele saiu. É por isso que o pai tira, quem sabe ele estava até sem sandália, o pai vem e traz sandálias novas para os seus pés. O pai vem e tira aquelas roupas que mostravam de que ele era um perdido e um miserável, e coloca roupas novas sobre ele. E o pai vem com um anel e coloca um anel que significa aliança, e ele já diz o quê? Olha, vamos fazer uma grande festa aqui, porque meu filho estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele estava dando uma nova identidade. Aquele menino chegou com uma identidade errada ali. Ele dizendo assim: olha, pai, me faz um dos teus jornaleiros. Olha a mentalidade quando nós estamos afastados de Deus. A mentalidade dele era assim: me faz um escravo, me faz um servo. Eu só quero trabalhar para poder ficar aqui. E o pai quis mudar a mentalidade dele, dizendo para ele: não. Eu vou dar para você a roupa de filho, anel de filho, calçado de filho e festa que é feita para filho. E eu quero que você entenda: você não é escravo, você é filho de Deus. Aleluia. Quanto antes nós entendemos isso, antes nós prosperamos. Nós não somos mais rejeitados, nós somos escolhidos. 1 Pedro 2:9 diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Escolhido, não é rejeitado. Quem tinha problema com rejeição sempre pensa que vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado na igreja, vai ser rejeitado num relacionamento, vai ser rejeitado numa equipe, vai ser rejeitado no ministério, e fica com... Não, você não é mais rejeitado. Você foi escolhido. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Eu escolhi você. Não somos mais ansiosos, agora nós somos confiantes. Não, pastor, eu ainda estou na ansiedade. Mas a palavra do Senhor diz em Filipenses 4:19: e o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Ele suprirá todas as suas necessidades. Não andeis mais ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Mas se aquilo voltar de novo, mas tenha certeza que vai voltar. Pastor, que palavra ruim. Não, você vai ser visitado pelas mesmas coisas que você venceu, mas elas só vão vir para passar vergonha, porque em nome de Jesus você vai estar fechado para tudo aquilo que é externo, mas aberto para a presença de Deus. Se a tua casa estiver cheia da glória de Deus, não tem lugar para Satanás entrar. A Bíblia diz que ele procura um lugar vazio, e aí já dizia os nossos antepassados que mente vazia é oficina do cão, né? Oficina do diabo. Então não deixe a sua mente vazia, nem seu coração vazio. E às vezes algumas intempéries, algumas coisas que acontecem, machucam o nosso coração, e nós permitimos nos esvaziar da presença de Deus. Eu já não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de orar, Você até pode passar por esse momento, mas não permaneça nele. Por quê? Porque o inimigo vai querer encher esse teu coração vazio com tudo aquilo que um dia saiu de dentro dele. Então nós precisamos estar atentos. E o Senhor só te libertou, só te desbloqueou por conta de um propósito que Ele tem para nossas vidas. Nós fomos libertos para algo, e não apenas de algo. Fomos libertos para algo, e não apenas de algo. Porque às vezes nós pensamos: não, eu fui liberto disso, eu fui liberto daquilo, de alguma coisa. Mas quando Deus nos liberta, Ele nos liberta para fazer alguma coisa. Há um propósito que está bloqueado. Quando você está bloqueado pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, você está bloqueado, na verdade, não apenas na sua vida, mas para o propósito que Deus sonhou para você.
Então, quando Ele te desbloqueia, quando Ele te liberta para você acessar algo, para você ativar algo no mundo espiritual. E é necessário que nós tenhamos isso em mente. Nós fomos libertados para viver, ou não fomos libertados para viver para nós mesmos. Não é apenas para aqui, agora não, agora eu vou ganhar muito dinheiro, né? Agora eu vou viver minha vida aqui. E a igreja foi muito boa para mim. Recomendo para as pessoas, ajudou muito. Não, Deus faz as coisas na nossa vida porque Ele tem o interesse de que você entenda de que não é só isso. Ele tem um interesse, e cuidado com a interpretação da palavra interesse. O interesse de Deus é de que você descubra de que existe um universo de coisas muito melhores do que aquelas que você quer. Porque quando nós queremos algo, nós focamos apenas naquilo. Já falei aqui várias vezes. Você quer comprar um carro, naquela semana, ou naquele mês, só aquele carro passa na tua frente. Só daquela marca passa na tua frente, porque o nosso foco fica daquela forma. Às vezes quando nós queremos muito algo, a gente só vê aquilo, e Deus diz, não, mas não é isso aqui. Eu tenho um universo de coisas. O interesse de Deus é desbloquear de verdade você, e não apenas as coisas que antes te prendiam, mas a tua visão para que você veja. Fomos enviados com uma missão, estamos na terra com uma missão. Assim uma vez Jesus disse, João 20:21, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa dizer de que assim como Ele tinha uma missão, Ele tem uma missão para nós também. O nosso propósito precisa ficar claro diante dos nossos olhos. Primeiramente, glorifique a Deus. Glorifique a Deus em tudo o que você fizer. Seja livre. E essa liberdade te faça glorificar. Você lembra da passagem dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? O que aconteceu? Eles ficaram tão felizes com a cura, tão felizes, está nos evangelhos, que eles correram para se mostrar ao sacerdote, e Jesus também, né? Jesus assim, ei, vocês estão curados, se mostrem lá para o sacerdote, porque isso era parte, né? Para que eles fossem autorizados como curados, eles tinham que mostrar que a lepra tinha ido embora para o sacerdote. E Jesus disse para eles assim, eu sei que vocês devem estar com saudade de casa, né? Mostrem para o sacerdote para vocês viverem a vida de vocês. E todos os 10 correram. Daqui a pouco um foi correndo mais devagar, foi parando, disse, como é que eu vou para lá? O cara me deu vida. Eu estava perdido, não tinha mais esperança nenhuma, ele me deu vida. Então um voltou e começou a glorificar a Jesus e a adorá-lo. E ele disse, onde estão os outros 9? Aonde estão? Depois daquilo que Deus está fazendo na sua vida, qual é a sua maior vontade? Sair e vivenciar o teu milagre? Ou glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Porque esse Deus está nos dando uma nova chance de viver, uma nova esperança de vida. Ele diz, façam discípulos de todas as nações. Ele diz, sejam sal da terra e luz do mundo. Ele diz para que a gente demonstre o amor de Deus, porque pelo amor que nós nos amamos uns aos outros, então as pessoas saberão que nós somos os discípulos dele. Tudo quanto nós fizermos, existe uma missão, e Deus só nos desbloqueia porque Ele quer ativar isso na nossa vida. Existe um desafio. Então viva esse desafio como alguém que foi escolhido por Deus. Viva como um escolhido a partir de hoje. Viva como uma pessoa que não tem mais os medos assegurando. Viva como um escolhido, reconhecendo que você tem uma nova identidade. Receba o seu chamado. Responda com obediência. Que todas as áreas da sua vida sejam como um campo missionário. Que na sua casa você possa ser um testemunho em família. Que aquela família que amargou a tua depressão seja a família que vai ver a tua alegria. Que a família que viu os teus medos, que a família que conheceu o teu pior momento, seja a família que vai viver o teu melhor momento agora também. Viva em família.
Demonstre integridade e amor no seu trabalho, aonde você está. Na comunidade, seja um agente de transformação. Na igreja, que você possa usar os seus dons. E de que assim, como um homem integral, como uma mulher integral, você possa servir a Deus em todas as áreas da sua vida. De que as pessoas percebam que não há mais correntes em você. A Bíblia diz em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por que Paulo está falando isso? Jesus chamou vocês para a liberdade. Então, não use a tua liberdade para voltar ao crime. É como alguém que cumpriu a sua pena e quando saiu da cadeia, o que aconteceu? Voltou para a vida do crime. A gente olha isso e diz assim: meu Deus, como pode alguém que passou 12 anos na cadeia, 10 anos na cadeia, saiu de lá e voltou a fazer a mesma coisa? E daí eu pergunto, será que a gente não faz a mesma coisa? Mesmíssima coisa. O Senhor vem e nos liberta, o Senhor vem e nos abençoa, o Senhor vem e faz uma obra na nossa vida. E o que acontece às vezes, que nós vamos caminhando de novo para aquela velha vida que antes a gente estava. E isso acontece de uma maneira muito sutil. Na primeira semana, não, eu estou buscando a Deus, estou feliz, estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu não falto um culto. Aí o tempo vai passando, mas a gente também não precisa ser fanático, né? A gente dá uma lida na Bíblia assim, a gente vai, né? Quando dá tempo a gente ora. E a igreja também, eu vou de vez em quando. E daqui a pouco a gente está frio de novo. E daqui a pouco a gente está com o mesmo problema de novo. E daqui a pouco a gente está na depressão de novo, está na opressão. Se você recebeu a liberdade, Paulo está dizendo aqui, não use da liberdade para vos meter de novo debaixo de um jugo de escravidão. Nunca mais aceite algemas nas suas mãos. Não aceite mais grilhões nos seus pés. Você veio de um relacionamento frustrado, tóxico, abusivo. Não se meta dentro de outro igual. Mas é que não, Jesus me libertou, glória a Deus. E sabe o que acontece? Vai aparecer de novo. Cuidado, cuidado. Porque a Bíblia diz que até Satanás vem travestido de anjo. Quem chega dizendo que é? Principalmente Satanás, ele vem como se fosse um anjo de luz. Cuidado, se você está livre, use da sua liberdade. Não retorne para a escravidão. Existem os perigos das nossas recaídas. Voltar aos velhos padrões de pensamento, permitir que as mentiras retornem. Negligenciamos a comunhão com Deus. E devagarinho a gente vai voltando. E o bichinho vem com assim, com o grilhão só esperando teu pé. E ele coloca de novo. E daqui a pouco você está amarrado de novo. Mas o que me prendeu aqui? Nossa vida é uma vida de contínua vigilância. Contínua vigilância. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Não adianta só a gente vir aqui e fazer uma linda série e nós desbloqueamos de várias coisas aqui. Olha só, estamos livres. Daqui a pouco a gente sossega. E quando vai levantar para ir, já era. Acabou, estamos presos de novo. Existem os perigos da recaída. Como é que nós podemos permanecer livres então? Primeira coisa, permaneça na palavra de Deus. Em João 8:31 vai dizer assim, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer na palavra, se você estiver seguro, se você estiver lendo, se você estiver se alimentando, se você estiver conectado, vocês serão meus discípulos. Se vocês cultivarem a comunhão com outra pessoa livre. Aqui é bem importante. Quer continuar sendo livre? Tenha comunhão com quem está livre. Porque às vezes nós temos comunhão com quem está preso. E o grande problema de ter comunhão, não quer dizer que a gente não tem acesso, porque nós precisamos levar liberdade aos cativos. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus não veio fazer isso? Fazer liberdade aos cativos? Mas não é comunhão com quem está cativo. Porque muitas vezes há pessoas que vão ter comunhão com quem está cativo e fica cativo também, fica preso também. Você começa a ficar preso nas noias de um pessoal,
começa a ficar preso nas conversas, começa a ficar preso na mentalidade. Cuidado com quem você tem comunhão. Pratique gratidão e renove a sua mente continuadamente, porque a nossa vigilância precisa estar constante. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que pesado essa palavra, né? Como um leão que ruge, procurando a quem ele possa devorar. Nós não conhecemos o mundo espiritual tão bem, sabia? Você não faz ideia do que é o mundo espiritual. A gente pensa que Satanás está de brincadeira, que não, a gente deu uma pisada fora da faixa, aí ele foi lá e furou o pneu do carro. Cara, se ele puder, ele te mata. Essa é a verdade. Se Satanás tiver oportunidade, ele acaba com a sua vida. Ele não está de brincadeira. Você está no lugar que um dia foi dele. Você tem um lugar no céu que um dia foi dele. Você é salvo, Jesus te amou. Você um dia se perdeu porque Ele te enganou. Ele nos enganou lá no Éden. E aí Jesus veio, passou pelo sacrifício para comprar você. Ele não teve segunda chance, mas nós tivemos uma segunda chance. Ele tem ódio de você, mas ao contrário de alguém que tem ódio de você, existe um Deus que te ama. E Ele diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue preso no medo, não continue preso na ansiedade, mas tenha a vida eterna. E essa vida começa aqui. A vida começa aqui. O grande problema é que tem pessoas que estão vivendo um inferno aqui. Se eu estou esperando, meu Deus, tomara que o Senhor Jesus volte logo, porque que inferno de vida que eu vivo. Ou lá em casa, que é um inferno, que nem tem vontade de voltar para casa. E a vida é assim. Você não encontrou ainda a libertação. Deus precisa desbloquear o teu lar. O nosso lar tem que ser um pedaço do céu. Então não vai ter adversidade. Meu irmão, até no céu teve, tá? O bicho não se levantou lá porque queria derrubar Deus. Você já não leu essa história? Deus precisou dar um maigiri nele lá e jogou ele para fora do... Só quem fez karatê que sabe o que eu falei agora. Deus teve que tocar ele do céu. Tem vezes que se levanta a luta dentro da nossa casa, claro que sim. Mas a nossa casa precisa ser um refúgio. Talvez a tua casa ainda esteja bloqueada. Talvez você precisa fazer alguma coisa para desbloquear o teu lar. Está bloqueado ainda, está tudo escuro ali, ó. Hoje Deus quer que você acesse e vocês consigam viver uma linda história de amor. Que a sua família, que os seus filhos tenham ansiedade pela volta do pai para casa, que a esposa esteja aguardando o seu marido, que o marido saiba quando a minha esposa chegar, porque há paz quando os dois estão juntos, há paz. Mas se você não está vivendo isso ainda, Deus quer desbloquear a sua casa para que você viva o céu na terra. Eu creio, porque eu vivo isso. Aleluia! Precisamos identificar o que precisa ser desbloqueado ainda. E talvez hoje seja um dia, caminhando aqui, já para nós finalizarmos. Há um compromisso pessoal com Deus. Nada vai funcionar. E hoje eu vim aqui só para fechar essa série. Nada vai funcionar se eu não aceitar minha nova identidade. Se você continuar com a velha identidade, é isso que você vai ser. Mas se você pegar a nova identidade em Cristo, aquela pessoa que veio aqui e fez aquela oração e voltou, aquela pessoa que quando você voltou já não era mais o mesmo. Aí os dias foram passando, o inimigo foi te instigando assim, não, a tua identidade mesmo é essa aqui, ó, que você esqueceu lá na frente do púlpito. Sabe, aquela carinha assim de... Esse é você. Essa pessoa rindo aí, mostrando os dentes para todo mundo agora. Não, esse aqui é você. E Satanás tentando fazer você pegar a identidade velha. Não, aceite a tua nova identidade. Porque na nova identidade tem uma filiação nova lá. Somos filhos de Deus.
filhos de Deus. A Bíblia diz que a outra filiação é como? Filhos da ira. Eu não sou mais filho da ira, eu sou filho de Deus. Eu abraço o meu propósito e chamado. Essa aqui pega, por quê? O Senhor está dizendo assim: filho, eu te libertei. Se você quiser vir após mim, então pega a sua cruz. O que é pegar a cruz? É aceitar o propósito e chamado. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era morrer por nós. Então a cruz era o propósito. Ir até o final e morrer na cruz entregando a sua vida era o cumprimento do seu propósito. Quando ele olha para nós, que agora estamos livres, e ele diz assim: se você quiser, se você quiser, se você quiser continuar vindo só na igreja, se você quiser continuar só sentando na cadeira e ouvindo, se você quiser, ou se você quiser vir após mim, não apenas ouvir as minhas palavras, mas seguir os meus passos, então faça uma coisa: pega a tua cruz, pega o teu chamado, descubra qual é o teu chamado, e então me segue, porque eu tenho algo especial para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. Talvez hoje é dia de nós dizermos: eu me comprometo a viver essa nova história em Cristo. Há muita gente que ama a igreja, mas pouca gente comprometida com ela. Há muitas pessoas que gostam do culto, mas que não ainda vivem o chamado de Deus na sua vida. E é preciso que a gente entenda de que há uma diferença nisso. Quando nós não vivemos ativamente o chamado, nós permanecemos vazios. E o que acontece com o vazio? Satanás sempre tem alguma coisa para depositar em você, se você estiver vazio. Não permita que o lixo volte para dentro de você. Tenha um compromisso hoje de vigiar para não retornar para a escravidão. Então identifique qual é a área onde Deus está te enviando. O que queima no seu coração? Busque crescer na graça, mas também no conhecimento de Deus. O que eu vou fazer? Como é que eu posso entender mais da palavra? Como é que eu posso crescer espiritualmente? Envolva-se ativamente nas missões da igreja. O que a igreja está fazendo? Ah, pastor, mas igreja? Sim, na igreja, porque a igreja promove comunhão, porque a igreja ajuda você no seu propósito. É mais do que a religião simplesmente. É mais do que esse sistema que bota uma placa e diz: ó, nós somos a igreja. É muito mais do que isso. É comunhão, é comunidade, é unidade de propósito. E juntos nós vamos conseguir chegar nos propósitos que Deus tem para a igreja, mas também para os nossos propósitos pessoais, que Deus tem para o nosso pessoal. E que a gente possa ser intencional em tudo aquilo que nós fazemos. Porque nesse tempo, nessas semanas que se passaram, eu vi Deus desbloqueando pessoas aqui para um propósito. Eu vi Deus desbloqueando pessoas. Eu vi Deus soltando amarras. Eu vi em cada culto que nós fazíamos aqui, eu vi pessoas chegando diante desse altar, e quando terminava a oração, o seu rosto já não era mais o mesmo. Eu vi isso acontecer aqui. E essas pessoas estão sentadas aqui hoje. Só que nós vamos sair desse final de mensagem ou de série de mensagens para o quê? Para esperar a próxima, para esperar o próximo culto e tudo aquilo que ainda vai acontecer? Ou nós vamos sair daqui munidos para libertar outras pessoas, para dizer assim: eu estou vendo você hoje aí oprimido pela culpa. Um dia eu me sentia dessa forma, mas eu estou aqui para dizer para você: não carregue mais a culpa. O Senhor Jesus te perdoa de todos os teus pecados e te chama para uma nova vida. Quando isso sair da tua boca, você vai ver quão poderosa é a palavra de Deus em nós, porque a palavra simplesmente na nossa mente talvez traga algum refrigério para a nossa alma, mas quando ela é ativada pela nossa língua, pela nossa boca, ela sai poderosa e se cumpre a palavra de Isaías: a palavra nenhuma que sai da minha boca voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo para qual saiu para fazer. Há um propósito para a palavra de Deus que está junto de você. E eu pediria que você se colocasse de pé. Eu estou finalizando aqui. Oh, aleluia.